Muitas pessoas fazem boas obras, tzedakah, apenas para serem vistos pelos homens. Será que isso realmente agrada ao Eterno? Vamos ver o que diz a Torá sobre isto. Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós temos visto muitas pessoas que fazem questão de alardear boas obras, como são bonzinhos, como ajudam. E, como diz o texto, nós vamos ver que não é exatamente a maneira adequada para agradar ao nosso Criador. Vamos ver um texto interessante que encontramos no livro de Matitiahu, capítulo 6, que diz assim: Tenham o cuidado de não praticar seus atos de tzedakah diante das pessoas para serem vistos por elas. Se fizerem isto, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você fizer tzedakah, não o anuncie com trombetas, para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam sua recompensa. Mas quando você fizer tzedakah, não permita que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita. Então sua tzedakah estará em sigilo, e seu pai, que vê o que você faz, quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que precisam antes mesmo de lhe pedirem. É interessante nós observarmos que as palavras do nosso Mashiach Yeshua às vezes afrontam certos conceitos tradicionais. Nós precisamos entender, nós vamos lembrar que, por exemplo, nos tempos antigos, quando vamos ouvir falar de pessoas como Abraham, como Yitzhak, como Shmuel, como o próprio Moshe e tantos outros, nenhum deles seguia um sidur para falar com seu Deus. Nenhum deles tinha nada escrito, ou deixa eu repetir isso toda manhã, ou deixa eu repetir isso toda tarde. Não precisavam disto. Quando eles falavam com o Eterno, eles falavam como quem está conversando. Eu sei que você acharia estranho se alguém chegasse para conversar com você com tudo escrito no papel. Tudo já pré-programado, tudo já definido, tudo já calculado. Ou seja, fica uma coisa tão impessoal. Imagine o Eterno. Será que ele também gosta de coisas impessoais? Não. Ele diz claramente que nós temos que falar com o nosso Pai diretamente com Ele, quietos. E tudo que nós formos fazer, se for feito para as pessoas verem, bem, já alcançamos nosso objetivo. As pessoas nos viram. E assim tem muita gente que age tanto no fazer o tzedakah,
mostrando, olha como eu ajudo as pessoas, ou como eu faço isso, como eu faço aquilo, pessoas só enaltecendo as suas obras, já receberam a gratidão das pessoas, o reconhecimento, a publicação, vai ser publicado em jornais, aparecer na televisão, já ganhou tudo, porque diante do Eterno isso não vale absolutamente nada. Por quê? Porque não foi feito para agradar ao Eterno, mas sim para inflar o ego. Isso, infelizmente, é muito comum. Então, da mesma maneira, falar com o Eterno. Tem pessoas que primam por fazer orações bonitas, rebuscadas, com toda a gramática em cima, tudo direitinho, tudo bonito, porém feito para as pessoas ouvirem e admirarem. Mas não é uma conversa com o Pai Celeste. Porque o que Ele quer de nós é tranquemos-nos no nosso quarto e vamos falar com Ele, conversar com Ele, ouvi-lo, dizer aquilo que sai do nosso coração, falando, sabendo que Ele está nos ouvindo, não precisamos vê-lo. Por isso que, conforme a Torá diz, nós não precisamos de nenhuma escultura, nenhuma imagem, não precisamos ver nada. Nós sabemos que o nosso Deus é Espírito e Ele nos ouve aonde nós estivermos. E Ele está pronto, Ele sabe do nosso coração, Ele conhece a necessidade que nós temos antes mesmo de pensarmos em falar com Ele. Então, se você quer que a sua vida tenha sentido, não diante dos homens, porque toda glória humana desaparece como um vapor. A pessoa é famosa hoje, é falada no mundo inteiro. Imagina uma pessoa que é elogiada em tudo quanto é jornal do mundo, as pessoas admiram. Depois que essa pessoa morrer, os que estão aqui talvez lembrem dela durante um tempo. Mas de que adiantou isto? Ela foi para o reino dos mortos, para o lugar dos mortos, para o Sheol, e lá diante do Eterno não será reconhecido. E se o Eterno não reconhecer, de que adiantou tudo aquilo? Então vamos nos humilhar na presença do Eterno e aprender aquilo que Yeshua, o Mashiach, veio nos ensinar. Ele nos ensina como nos aproximarmos do nosso Pai, como chegarmos diante dele e assim termos direito de herdarmos o mundo vindouro que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Eterno, haja de maneira correta, conforme diz a Torá. Aprenda com Yeshua, o nosso Messias, porque ele realmente vai orientar a sua vida no caminho que deve andar. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.